Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um podcast, A Tangará que eu quero. Toda segunda-feira estamos levando as informações para vocês, com várias conversas, várias personalidades de Tangará da Serra e da nossa região. Então é um prazer sempre estar com você. Você que está chegando agora, já deixa o seu like, tá? Deixa também o seu comentário, inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, que você vai ser bem-vindo aqui no nosso canal A Tangará que eu quero. E hoje recebendo um ilustre aqui advogado, companheiro, amigo Pedro Rosa, da cidade vizinha de Nova Olímpia, nossa vizinha ali, cidade de Nova Olímpia, cidade onde eu fui registrado, Nova Olímpia. Bem-vindo ao nosso canal A Tangará que eu quero, Pedro Rosa. Boa tarde, obrigado pelo convite. Pedro Rosa, nós vamos fazer o seguinte, a Tangará que eu quero hoje vai deslocar para Nova Olímpia, né? A Nova Olímpia que eu quero. E porque Pedro Rosa sempre é uma pessoa presente em Nova Olímpia, está ali nos bastidores trabalhando em prol da cidade de Nova Olímpia. E Pedro Rosa é pré-candidato a prefeito da cidade de Nova Olímpia. E a pergunta já inicial para Pedro Rosa é o seguinte: por que Pedro Rosa quer ser candidato de Nova Olímpia? Prefeito, na verdade, né? Por que Pedro Rosa quer ser candidato a prefeito de Nova Olímpia? Bem, eu acho que antes, eu agradeço a pergunta, mas antes eu preciso me apresentar, porque todos me conhecem. Então, eu sou Pedro Rosa, sou advogado, moro em Nova Olímpia já de forma residência definitiva entre 15 e 16 anos, mas há 18 eu já tenho transitado para Nova Olímpia. E dizer também o seguinte, que eu vim para Nova Olímpia primeiro a trabalho, a convite do hoje vice-prefeito, à época vereador Rime de Oliveira, que me convidou para fazer um trabalho na Câmara de atualização da lei orgânica, do regimento interno e um plano de carreira da Câmara que, graças a Deus, funciona muito bem até hoje. Posterior a isso, eu prestei alguns serviços enquanto a minha empresa para a prefeitura, no mandato, ao tempo, José Elpidio, hoje atual prefeito, e a gente teve a oportunidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, o que muito me honra, que foi o único concurso em Nova Olímpia, foi a minha empresa que fez, que não deu justiça. Teve muitos concursos, todos eles tiveram tribulações com questões de justiça e o nosso, graças a Deus, não teve nenhum sinistro, nenhuma denúncia de corrupção ou de favorecimento do concurso. Então, isso me honra muito e eu tenho que dizer que isso é um mérito do prefeito Zé Elpidio, que à época confiou no meu trabalho e foi feito e realizado com sucesso e isso muito me honra. Posterior a isso, eu prestei outro serviço para Nova Olímpia também, que foi na realização da atualização da lei geral do município, né? E os planos de carreira da saúde, da educação e da administração geral. Então, a gente atualizou toda a legislação e criou as leis de carreira, que infelizmente hoje não existem mais. Não tá e aí até, só para repor a verdade, tem uma narrativa que diz que hoje Nova Olímpia não tem concurso, a responsabilidade é minha, e eu fico me perguntando como, né? Porque eu nunca fui gestor e, aliás, o único concurso que teve em Nova Olímpia foi feito por a minha empresa na gestão do atual prefeito Zé Elpidio e que não teve nenhum problema. Os planos de carreira também foi feito à época e esse mérito também tem que respeitar e dizer que foi do prefeito Zé Elpidio, que fez os planos de carreira. Na época, ninguém questionou, ninguém reclamou. De lá para cá, ela foi sendo alterada, cada gestor tinha um pensamento, mexeu do seu jeito nas leis e hoje é preciso não existem praticamente mais, é preciso de refazer. Então, toda administração pública ela tem um norte. E, na minha opinião, o maior patrimônio de um município não é o seu dinheiro, não é a sua máquina, não é... Primeiro patrimônio do município é o seu servidor público. E o servidor público precisa estar bem estimulado, não basta só o salário, ele precisa estar estimulado, ele precisa estar feliz no exercício da sua função. Então, cada um tem um jeito, mas nós fizemos a nossa parte e agora, nessa etapa, eu já fui candidato 2 vezes, fui derrotado. 2 vezes. Fiquei muito tranquilo porque eu aprendi muito. 2016, 2020. E aprendi muito. Não arrumei o inimigo e conheci pessoas fantásticas. Então, a minha vida em Nova Olímpia política é recente, mas eu me orgulho dela porque não tem um ferimento, não tem nada que deponha contra a minha imagem, muito menos existe notícia de que eu atrapalhei nessa gestão ou outra por questões políticas. Não faz oposição. Não faço oposição. Eu acho que você tem que fazer oposição quando você pode sugerir ideias, pensar diferente. E aí, para responder a sua primeira pergunta, não é que eu queira ser prefeito. Sim. Eu acho que qualquer cidadão que tem um propósito, ele tem que ter
discernimento, ter ideias e colocar seu nome à disposição, porque é muito fácil criticar. A crítica, ela vem sempre, mas as pessoas falam, eu não aceito isso. Bota o nome. Vá lá, dispute, ganha, perca, mas de cabeça erguida e enfrente os problemas. Nova Olímpia, como todas as cidades, tem problema agora. Você primeiro precisa de ter o quê? Coragem de enfrentar, de colocar o nome. Por isso que, mais uma vez, eu estou colocando agora o meu nome como pré-candidato a prefeito nessa eleição de 2024, para que a sociedade de Nova Olímpia avalie. E é ela que é a senhora do poder, é ela que te carimba como agente público vencedor ou derrotado. E tudo isso você tem que fazer com tranquilidade, receber o resultado e respeitar. Pedro Rosa, nos últimos 10 anos, no último censo agora, por incrível que pareça, Tangará da Serra perdeu um número considerável de habitantes. Nós fomos para a 6ª colocação, perdemos para Sorriso, que nos ultrapassou no número de habitantes. Como que está Nova Olímpia nessa questão? Nova Olímpia tem crescido ou também tem diminuído os seus habitantes? Nova Olímpia é uma cidade que, por incrível que pareça, tem uma das maiores indústrias, das agroindústrias do Brasil, que é a UISA, é uma grande empresa de bioenergia, e a cidade de Nova Olímpia hoje é a mesma cidade de 30 anos atrás. Não cresceu. Não cresceu. Com um agravante. Nesse censo de 2010, Nova Olímpia tinha 22 mil e poucos habitantes. No censo de 2022, publicado em 2023, Nova Olímpia tem 16 mil e poucos habitantes. Nossa. Se é correto ou não esse número, eu não vou questionar. Mas o fato é, Nova Olímpia, em tese, perdeu 6 mil habitantes. E a pergunta é, por quê? Por que Nova Olímpia perdeu aí 6 mil habitantes? Aí já temos que fazer algumas análises, né? A gestão é importante, né? Porque a gestão é o coração da cidade, né? A Prefeitura Municipal, através do seu gestor e dos seus órgãos, né? As suas secretarias, os seus secretários, os seus agentes políticos ali, é importante nessa nomenclatura, é importante nesse desenrolar, no crescimento e no desenvolvimento da cidade. Pode ter alguma influência política esse não crescimento e essa perca de Nova Olímpia? Esse é um grande questionamento que eu tenho recebido e feito. E, recentemente, eu sou um pouco curioso, eu gosto muito de estudar. Então, eu fui ver o porquê de Nova Olímpia não crescer popularmente e expandir também o seu território urbano, a sua área urbana. Então, Nova Olímpia, esse ano completa 38 anos, é a mesma Nova Olímpia de 30 anos atrás. Nossa. Não aumentou 1 milímetro por força ou atividade pública. Cresceu 2 novos bairros, mas são terceirizados, obras de terceiros, mas pelo poder público, nem 1 milímetro. Então, assim, uma cidade que não tem política pública, política habitacional, política de lazer, política cultural, ela tem alguma coisa que você tem que olhar. Porque para que as pessoas acreditem em uma determinada cidade ou numa gestão, é preciso se oferecer algo em troca. Não é dar nada de ninguém, mas é oferecer oportunidade para quem quer olhar para a nossa cidade e para quem quer vir para cá. E essas oportunidades eu não tenho visto, porque talvez por falta de vontade ou por falta de interesse, não vou aqui entrar no mérito, mas o certo é, a cidade não cresceu e perdeu essa quantidade de habitantes. E existe um questionamento, não, mas Nova Olímpia está bom porque não tem casa para alugar. Para ver que é verdade que perdeu habitante, basta olhar o número de alunos matriculados na rede municipal e estadual. Caiu também o número de alunos? Caiu muito, era bastante. Quase 4 mil, hoje não tem 2.500. Então, assim, 2.500, um pouco mais, um pouco menos, eu não tenho um número preciso. Mas isso é um dado concreto. E Nova Olímpia, hoje, se você for analisar do ponto de vista administrativo, tem algumas vantagens. A saúde está razoavelmente funcionando. A educação hoje é 5º lugar no IDEB, mas com a mesma nota do 10º lugar. Então, nós temos bons profissionais, mas o que acontece? Nós estamos presos a algum dogma, ou sei lá o que é isso, de que não cresce a cidade. E a gente chega à seguinte conclusão, que a cidade não cresce porque não houve interesse. Aí você vai me perguntar, é do gestor? Pode ser ou não. Por quê? Porque se me perguntar, você acha que o desinteresse do gestor, eu, no meu ponto de vista, acho que sim. Embora triste. Porque qual é o gestor que não quer assumir uma cidade e ver ela crescer? Todos queremos, se tiver essa oportunidade. Mas Nova Olímpia nunca cresceu. E aí você chega à seguinte conclusão. Não cresceu por desinteresse dos próprios gestores. Por quê? Para se manter no poder. Para se perpetuar no poder. Para se perpetuar no poder, ali, porque essa situação, eles têm um domínio de uma certa parte da população, que é oprimida pela força,
do favor ou de alguns benefícios e não tem como sair dela. Então, não cresce porque, teoricamente, quem vem de fora, a tendência é ter um pensamento diferente. Então, em tese, não seria aliado dos que estão ali, os que já passaram. Mas isso é pensamento meu, a sociedade é que tem que avaliar. O certo é, Nova Olímpia tem 30 anos, são os mesmos gestores com as mesmas condições. Tem 2 grupos, do Dr. Francisco e do Zé Elpidio, depois, com o afastamento do Dr. Francisco, virou tudo do Zé Elpidio, grupo do Zé Elpidio, porque o Cristóvão foi prefeito, mas do grupo do Zé Elpidio. E o Zé Elpidio, em 2 mandatos sequentes, também está o mesmo grupo. A minha opinião, sem crítica a ninguém, é de que nós precisamos de avaliar e começar a pensar, não no nome do A, do B, do C e do D. A gente precisa de começar a avaliar quem demonstra a proposta de evolução, de crescimento, de valorização das pessoas, inclusive. Porque criticar, como eu disse anteriormente, é muito fácil. Falar é fácil. Falar de mim, eu tenho um propósito. Falar de alguém, qualquer um outro, ele tem um propósito. E todos nós que estamos na vida pública temos um propósito. Agora, você precisa ter claro e dizer, eu estou aqui por isso. Agora, criticar, eu sou afeito a esse tipo de crítica. Porque criticar sem oferecer oportunidade para as pessoas se defender, criticar e sem apontar a solução, também eu acho que não é o caminho. O pré-candidato Pedro Rosa, para tentar passar uma mensagem para o público de Nova Olímpia, nessa polarização, nesses 2 grupos que já comandam Nova Olímpia um bom tempo, quais seriam os caminhos que o Pedro Rosa irá traçar ou já está traçando na pré-campanha, que a legislação dá todo o direito da pessoa colocar o seu nome como pré-candidato a vereador ou a vice-prefeito ou a prefeito nessas eleições agora? Quais seriam os caminhos que o Pedro Rosa está traçando para tentar convencer esse povo para entrar uma nova mente, um novo gestor completamente desvinculado desses grupos que estão enraizados há muito tempo no poder em Nova Olímpia? Ô Luiz, essa pergunta é interessante. E ela ficou mais acirrada e ela se dividiu um pouco, mas ficou muito acobertada depois desse período de eleição pós-Lula e Bolsonaro. Certo. Porque ficou muito acirramento direita e esquerda. Então, o meu propósito é de que a gente serene esses ânimos, que passe a olhar Nova Olímpia sem olhar lá na frente. Temos que olhar Nova Olímpia agora e olhar para Nova Olímpia pensando em crescer. Olhar em Nova Olímpia não é nem mudar, mas é transformar. Ou seja, o que está bom tem que melhorar continuar. O que não está funcionando tem que fazer funcionar. Então, o problema de Nova Olímpia é um município rico, de gente muito humilde. Então, o problema de Nova Olímpia não é recurso, é como esse recurso está sendo aplicado. Então, não estou dizendo aqui de corrupção de ninguém, mas o que eu estou dizendo os recursos precisam ser melhor aplicados na saúde, na educação, na ação social. Por que eu digo isso? Porque Nova Olímpia não tem política desportiva, não tem política cultural, não tem política de lazer. Os nossos jovens, pena, porque não tem política de lazer. E a questão cultural. Nova Olímpia é um município que, na minha visão, sem ser um número exato, tem 90% nordestino. E o povo nordestino tem uma cultura muito rica, é um povo de cultura rica, é um povo sofrido, mas de uma cultura muito rica. E Nova Olímpia não privilegia, não favorece, não dá para que as pessoas que vivem aqui condições ou meios para que ela sobreviva, vivendo a sua cultura aqui, para se sentir bem, como se estivesse lá. Então, eu costumo dizer que Roma dominou o mundo por 500 anos. Enquanto ela dominou o mundo e manteve a cultura dos povos dominados, Roma se manteve. Quando ela quis impor a cultura dos outros povos, Roma caiu. E eu acho que Nova Olímpia está nesse sentido. Agora é hora de impor a cultura da nossa cidade, a cultura dali, não é impor a força, mas é impor limite e dar às pessoas oportunidade para que elas vivam ali em Nova Olímpia a sua cultura, viva feliz, lembrando da sua terra natal. Então a gente precisa de transformar com ideias diferentes. Eu não sou inimigo de ninguém, fui 2 vezes candidato, me dou bem com o prefeito, a gente tem divergência de ideias, como tem de outros grupos. Então todos os grupos que estão lá hoje, eu acho que todos eles têm um propósito, fazer o melhor para Nova Olímpia. O que não pode é ter vaidade de dizer ou eu ou ele, se não for eu, não vou com você. Então a gente precisa de fazer uma construção para conseguir isso, uma construção de diálogo com a sociedade, com os grupos políticos, pensando em Nova Olímpia. E avaliar a resposta da sociedade. Se a sociedade entender que o grupo que está ali está bom, nós temos que respeitar, mas nós temos que ter
a decência e a coragem de oferecer o nosso nome com proposta, com atitude e apontando caminhos de transformação. E aí, entrando um pouco Nova Olímpia, nós também temos que entender que essa repartição de União, Estado e município, eu acho um pouco meio complexo, porque a questão tanto mesmo de recursos para chegar nos municípios, às vezes é meio complexo nessa distribuição tributária do nosso Estado. E o alinhamento político do Nova Olímpia nesses últimos 10 anos, como foi com o Estado, com os deputados, senadores, governador? Nova Olímpia tem tido respaldo dessa classe superior, Pedro Rosa? Nova Olímpia sempre foi privilegiada nesse sentido, porque Nova Olímpia sempre teve muitas pessoas envolvidas no meio político, embora não participando da administração. E Nova Olímpia sempre, eu digo privilégio, porque tem muitas pessoas envolvidas na cidade, políticos de fora, que vêm na cidade e que têm ajudado. Por exemplo, o governo Mauro Mendes. O governo Mauro Mendes, no primeiro mandato do prefeito Zé Elpidio com o governo Dante, e aí outras se sucederam, e agora no governo Mauro Mendes. O governo Mauro Mendes foi um governo que tem ajudado muitos municípios. Então tem muitas obras nos municípios que o prefeito é minha obra, mas é obra do governo. Mas essas obras do governo é através de convênio. E o governo Mauro Mendes tem ajudado muitos municípios e Nova Olímpia não é diferente. Nova Olímpia tem recebido muitos benefícios do governo, benefícios que têm sido bem aplicados, às vezes benefícios que não estão sendo aplicados da forma correta, por um motivo ou por outro, mas Nova Olímpia hoje é uma cidade bem privilegiada por apoiamento de pessoas políticas. Hoje nós temos no Mato Grosso, do nosso grupo político, hoje, 5 deputados estaduais, 6 deputados estaduais, 2 federais que têm se comprometido com o nosso grupo para ajudar a Nova Olímpia. Então, é por isso que isso nos anima cada vez mais a tentar fortalecer o nosso nome como pré-candidato pelo Partido Republicano, que é um partido novo, um partido de centro-direita e que não polariza, porque é preciso serenar os ânimos com essa questão de direita e esquerda, porque isso tem tirado amigos, familiares, afastado uns dos outros por questões ideológicas, isso é muito ruim, né? Então nós precisamos, numa comunidade pequena, embora a gente não more na mesma rua, mas todos somos vizinhos, todos nos conhecemos, então é preciso ter essa diferença de buscar nas pessoas a proximidade, porque é fácil falar de humildade, é fácil falar de elegância, mas para mim, elegância não é andar de carrão, não é ter dinheiro. Para mim é ser humilde. A maior elegância é ser humilde. E para mim ser humilde é reconhecer naquele que não tem nada o mesmo valor daquele que tem tudo. Então, hoje, Nova Olímpia está assim. Tem muita gente que vem para Nova Olímpia, que auxilia Nova Olímpia, pessoas do governo, do estadual, do governo federal, tanto nesse como no outro. Então, a questão da gestão, embora tenha dificuldade nas partições das receitas, Nova Olímpia tem sido privilegiada. Então vamos fazer agora um pequeno paralelo para que o público, né, os moradores da Tangará que eu quero e também de Nova Olímpia possa entender se Nova Olímpia está praticamente com 30 anos aí, até perdeu aí a população, diminuiu 6 mil. Então, podemos considerar que Nova Olímpia, então, os gestores hoje na infraestrutura, vamos pegar por área. Então, Nova Olímpia hoje está 100% asfaltada, 100% esgoto, 100% na infraestrutura está consolidada. Ou Nova Olímpia também parou no tempo da questão de infraestrutura? É um problema sério, Nova Olímpia. Nova Olímpia hoje, é uma cidade pequena, como eu te disse, é a mesma estrutura de 30 anos atrás, que se tivesse interesse, Nova Olímpia não tinha nenhuma rua sem asfalto. Então tem várias ruas. Tem várias ruas sem asfalto, mas eu creio que o atual prefeito vai terminar esses asfaltos para que ele consolide a sua vida política com decência, né? Porque tem algumas falhas também. Mas Nova Olímpia ainda tem muitas ruas de alguns bairros sem asfalto. Ele tem feito um trabalho no último mandato bom, tem que dizer isso. E tem mais um problema, né? Nova Olímpia, praticamente, no saneamento básico, se você for pensar em tratamento de resíduo sólido, é zero. Nossa. Então, difícil. Tem esgoto? Tem. Mas é o esgotamento de águas pluviais. Hoje nós temos um grande problema, que é o chamado lixão, que está proibido desde 2014. Já era para ter construído o aterro sanitário. É caro? É. Para município? É. Mas eu tenho notícias de que tinha um consórcio entre Barra, Denise e Nova Olímpia para construir esse aterro sanitário. Isso nunca saiu do papel. E é uma das grandes preocupações do futuro, é porque a legislação está
cada vez mais apertando, né? pegando, e aí como é que vai ficar? Chega na gestão que vem. Fora as bombas de efeito retardado que vai ficando, E né? o que o prefeito faz hoje com o lixo produzido em Nova Olímpia? Infelizmente, Nova Olímpia, se você observar, se você vem da Barra, tem lixão, na beira da cidade, na entrada da cidade. Se você chegar de Tangará, também tem. E tem o lixão, que é do município, onde é descartado o lixo todos os dias. Então, assim, Nova Olímpia, nessa área, embora tenha feito alguma coisa, mas nessa área deixa a desejar. Nossa, então a situação está bem complicada na questão de infraestrutura em Nova Olímpia. Não progrediu. Os gestores falhou muito e este ano vai ser um ano importante para que a população possa estar pensando, analisando qual vai ser o gestor que eles vão colocar lá, e é por isso que Pedro Rosa vai estar com o seu nome à disposição para que eles possam também estar apreciando. Então vamos entrar na área da educação. Educação em Nova Olímpia perdeu também um grande número considerado de alunos. Também tem as suas deficiências também na área da educação, Nova Olímpia. Não, a Nova Olímpia, enquanto profissionais, tem bons profissionais, excelentes profissionais, super capacitados. O problema de Nova Olímpia é que essa perda de população, se ela é real ou não vou aqui porque quem diz é o censo, mas o fato é, nós perdemos muita gente embora. E o número eu não sei exato, o número hoje da clientela escolar de Nova Olímpia não chega nem perto dos anos 2006, 2007, 2008. É bem menos. Agora, a questão estrutural é boa, porque as escolas estaduais são boas, as escolas municipais também são boas, todas bem estruturadas, e o nosso servidor da educação tem aqueles servidores profissionais da educação e os auxiliares. Os profissionais da educação, eu creio que são pessoas extremamente habilitadas, comprometidos e, às vezes, desestimulados. Então, eu entendo que o estímulo não é só o dinheiro. Acho que a estrutura, a vida pessoal, a capacidade de você compreender a dificuldade do outro no momento também é importante. Dar a ele suporte para que ele viva a sua profissão com satisfação, com alegria e possa ensinar cada vez melhor. Eu fico tranquilo porque eu sei que Nova Olímpia hoje é a 15ª colocada no IBEB, mas com a mesma nota do IDEB, mas com a mesma nota do 10º colocado. Isso para nós é um motivo de orgulho e parte principalmente da capacidade dos nossos profissionais de educação. Pedro Rosa, partindo da educação, hoje Nova Olímpia, dentro do esporte, hoje o gestor, o secretário de esporte, tem aí desenvolvido um trabalho nos bairros, colocado quadra de areia, quadra poliesportiva, tem feito um trabalho. O Nova Olímpia também está devendo nesta área esportiva para os praticantes, né, os atletas, as pessoas que usufruem desta área. Está devendo? Nova Olímpia, enquanto estrutura física, tem bons ginásios de esporte, boas quadras cobertas. Não vou ampliar aqui, tinha uma quadrinha de areia, mas isso não vem ao caso. Estrutura física tem, mas atividade, os programas sociais, ou programa desportivo, programa de incentivo, programa de umas, por exemplo, Nova Olímpia, quem movimenta Nova Olímpia são algumas pessoas que recebem emendas para fazer eventos. Tem alguns vereadores que recebem emendas para fazer eventos e fazem. Pelo poder público, alguma vez sai uma vez ou outra, pequenas coisas, como datas comemorativas, mas não tem um calendário desportivo que possa agregar essa criançada, o nosso jovem, as pessoas que querem se divertir, porque estrutura física, eu repito, tem, mas a atividade em si, ou programas de incentivo nessa área, é zero. É zero. Então, se não tem esporte, também cultura tá bem deficiente a cultura também em Nova Olímpia. Não tem esse incentivo, não tem um calendário ou um programa forte para incentivar a cultura na música, na arte, enfim. Tá devendo também para a população de Nova Olímpia. Quando eu vim para Nova Olímpia em 2006, 2007, eu fiquei vai e vem, eu vim definitivo do final de 2007, Nova Olímpia tinha um bom programa cultural. Tinha um programa Viva Seu Bairro, acho que era Viva Seu Bairro, que era muito animado e que movimentava nas noites de final de semana a nossa juventude. Hoje não tem mais. E a questão cultural não passa só por isso. Nós não temos nada de cultura. E como você fala, Pedro Rosa, que não tem nada de cultura? Porque não tem. Nós não temos. Apesar de ser nordestino, eu acho que a gente devia ter um calendário cultural de quadrilha, da festa nordestina, a cultura do milho, a festa do milho,
que também lá é muito forte. E nós não temos nada, não temos um calendário cultural, seja ele qual for. E aí o que incomoda é que nós somos uma sociedade 90% nordestina, de uma cultura absolutamente rica, e não tem absolutamente nada. Hoje, se você for fazer algumas festas em Nova Olímpia, é uma burocracia que dá medo. Você tem que pedir autorização para juiz. Acho que Nova Olímpia é o lugar mais burocrático para você fazer qualquer tipo de evento. É correto isso? Sim, mas é preciso de você abrir às pessoas oportunidades. E a política de valorização dos nossos talentos. Nós temos muitas pessoas ali que cantam, que tocam, mas que não tem incentivo, que não tem nenhum valor. E a cultura tem muito recurso no Estado. Nova Olímpia é uma cidade que há muito tempo não tem mais carnaval. Nova Olímpia não tem... O aniversário da cidade são, em tese, uma questão cultural, mas nós somos uma cultura nordestina, mas vem pagode e vem sertanejo, que não tem nada a ver com a cultura, mas tem que ser respeitado. Cada um tem uma visão, é a visão deles, nós pensamos diferente. E a cultura precisa de evoluir para valorizar o nosso cidadão, para dar a eles a oportunidade de ter... Cidade precisa de viver. Viver não é respirar só a casa, comida e trabalho. O cara precisa de ter lazer, o cara precisa de viver feliz. Como diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente também quer viver. E viver passa por quê? Pela diversão. E a diversão qual é? Oportunidade de lazer. Nova Olímpia é zero lazer do município. Não tem nada. Nós temos vários... por exemplo, o antigo Balneário Maçom está lá, abandonado. A antiga... exposição, eu vou falando assim porque eu não tenho conhecimento próprio, mas en passant, a exposição tinha na época uma represa e que hoje está tudo abandonado, o barracão grande, tudo abandonado. Então não há, na nossa opinião, nunca houve interesse. E aí, o que acontece? Quando você fala, as pessoas falam, mas tem a estrutura física. Agora, quem que tem que fazer? O particular? Quem tem que fazer é o município, dar oportunidade, criar um calendário para que você possa ter uma liga esportiva que promova um calendário, um campeonato municipal. Nova Olímpia poderia participar de torneios regionais, Nova Olímpia não participa de nada. Então, isso leva o nome do município, você entendeu? E nós oferecemos o que culturalmente? Nova Olímpia não tem turismo. Nova Olímpia não tem absolutamente nada. Estou para dizer para você que Nova Olímpia não vai mais nem vendedor, porque tudo é feito por internet. Nova Olímpia está se transformando numa cidade dormitório. Hoje nós temos a grande indústria, uma das maiores do Brasil, no sistema de bioenergia, que é a UISA, e hoje nós não temos como alocar as pessoas que vêm de fora. Os nossos hotéis são humildes, enchem todo mundo, leva gente de Tangará, leva de Denise, leva da Barra, vão e voltam para Barra, onera a UISA, onera as pessoas que estão trabalhando, quando, na verdade, esse povo tivesse uma política habitacional, esse povo, parte deles ficaria no município, geraria receita, fortaleceria o nosso comércio, que precisa de incentivo, e hoje não tem nenhum. E esse está encerrando agora, na verdade, o 8º ano do gestor à frente de Nova Olímpia, né? Que já vai chegar ao final do ano, encerraria os 8 anos que foi a reeleição. Nesse longo desse período, ele conseguiu aí avançar na habitação, conseguiu aí construir quantas mil casas em Nova Olímpia, ou quantas casas para abrigar o povo? Infelizmente, nenhuma. Nesse período todo de gestão, quando quase 8 ele, anos? no primeiro mandato, em 2017, era final do governo Dilma, início do governo Temer, tinha o programa Minha Casa Minha Vida. Nova Olímpia não teve. No governo Bolsonaro não teve programa habitacional, mas o governo Mauro Mendes tinha o Habita Mato Grosso. E Nova Olímpia não conseguiu trazer uma única casa, seja ela popular ou não, para que a gente trouxesse novas pessoas que viessem contribuir com o município, com a sua força de trabalho. E aí o que acontece? Hoje, fala-se que vai ter alguns locais, por exemplo, no bairro Ouro Verde, o Campo do Epitácio. Estão se promovendo lá, dizem que vai ser um loteamento. Eu gostaria que esse loteamento fosse distribuído para as pessoas de forma justa, de forma escolher, a sociedade escolher. Mas, infelizmente, não será assim. E outra, habitação, quando você fala em programa habitacional, não é núcleo aqui. É um programa habitacional de valorização das pessoas que vêm para o município. Você tem que ter algumas coisas. Tem que fazer o programa habitacional e dar a elas oportunidade de trabalho.
Como é que cria oportunidade de trabalho? É com geração de emprego. E geração de emprego em Nova Olímpia, pelo município, como é que faz Também geração não... de emprego? Não tem uma nova empresa. E lá tem uma narrativa que eu sou absolutamente contra. A narrativa é, aqui não vem empresa porque a UISA não deixa, a usina não deixa. Nada a ver. Tem nada a ver com isso. Se não tivesse a usina, não tinha Nova Olímpia. Você entendeu? Eu sou absolutamente contra. E sou contra também a forma de que o município lida com a UISA. É preciso estabelecer diálogo e tornar parceiro um do outro. Porque a usina precisa do profissional. E o município tem esse profissional? Não tem. Mas o município tem a capacidade de melhorar essa condição como? Fazendo convênio com o SESI, SESC, SENAC, qualificando esse povo para emprestar para a usina ou dar para a usina o profissional. Com certeza esse profissional vai passar, se não for de Nova Olímpia, vai passar a morar em Nova Olímpia, que é próximo da UISA. Então é preciso estabelecer um novo conceito de gestão, de conversação com essas empresas. Porque, veja só, a UISA é uma empresa que consome muito pneu, muita chapa de ferro, muita correia, muita borracha, e nós podíamos ter lá uma Açofé, nós podíamos ter uma Drebor ou uma Estrela, nós podíamos ter outras empresas. E outra, como a usina é uma empresa muito grande, teria muita coisa de você fazer para você ser terceirizado da usina. Por exemplo, nós não temos mais hoje uma tornearia de grande porte que oferece o serviço para a UISA. Aí tem notícia que alguns equipamentos da UISA vão para Sertãozinho, em São Paulo, para ser. Veja só o lucro disso. Então, a gente precisa de repensar a questão administrativa de Nova Olímpia, mas pensando em Nova Olímpia, eu acho que a crítica, ela vai surgir? Vai. Mas a gente tem que entender que o momento é outro. Nova Olímpia passou por um momento muito difícil. Você entendeu? Então, qual é a dificuldade de Nova Olímpia? Geração de emprego? Não tem, mas você precisa trabalhar a geração de renda, que é um pressuposto da geração de emprego. Nós temos hoje, no município de Nova Olímpia, 6 a 8 assentamentos regulares. Desses assentamentos regulares, sabe o que eles produzem? Nada. Nossa. O leite... Eu já ia perguntar de uma política forte agrícola, então o leite vai, ou vem para Tangará ou vai para Curvelândia. Não tem uma política pública de acolhimento desse povo ou de oferecer a eles a oportunidade de ter uma usina agricultura ali, familiar forte também está devendo. E aí é o mais grave. Todo esse município de Nova Olímpia, ele está num setor de agricultura familiar porque tem muitos assentamentos. E é incrível. Nada da agricultura familiar não pode ser vendido no comércio, só na feira, por conta da vigilância sanitária. Então, como é que o assentado sobrevive? Não, então, são situações difícil, né? Que é preciso de rever também. E isso se reverte de que forma? Com geração de renda. Agora, como é que faz geração de renda? Eu tenho ideias. Nas minhas ideias, eu não vou dizer agora, mas eu vou discutir no momento eleitoral. Porque não é possível que as pessoas que tenham vontade não tenha oportunidade. Você não pode sair chamando um ou outro, vai fazer pão, vai fazer doce para você vender no mercado. Não. Primeiro você tem que regularizar o sistema, o serviço de inspeção municipal. Para o cara vender mel, para o cara vender queijo, para o cara vender doce, para o cara vender o que ele produz lá na roça, no mercado. Você entendeu? Precisa de criar uma cadeia para que as pessoas possam ter oportunidade de produção. De que eles produzam permanentemente também. Agora, o cara faz um doce, não pode vender, tem que vender na feira. Se não vender na feira, tem que comer e dar para o vizinho. Não, aí não dá, aí não funciona. Então, é muito difícil a vida do pessoal assentado de Nova Olímpia. Mas nós estamos trabalhando, vamos criar construir... alternativas, né, Pedro Rosa? Buscar alternativas, a gente tem ideias. Eu acho que na política tem algum tipo de gente. Tem 3 tipos de político. E um tem um agregado. É o inteligente, o sabido e o mentiroso que anda junto e o falso. Então, a gente precisa de separar quem é mentiroso, quem é falso e quem minimamente apresenta com inteligência. Porque eu acho que você precisa de mudar alguma coisa? Não, mas você precisa de transformar. E para transformar, você tem que transformar com ideias, com inovação, com ideias novas, com possibilidade de transformar. Porque tem gente que chega agora, é aquela história, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Chega agora, o cara pede perdão, fica bonzinho, mas já viu contar a história do sapo e do escorpião? Não. O escorpião precisava atravessar um rio e não podia porque estava cheio. Só para contextualizar. Certo, aí chegou um sapo que ia atravessar e sabia nadar. Aí o escorpião pediu pro sapo carona. Ele falou, vou dar nada, se eu vou te dar, você vai me picar. Eu falei, o que é isso, cara? Você vai me dar carona, vai me ajudar, chegar do outro lado e eu vou fazer isso contigo. O sapo, então tá bem, sobe nas costas. Sobe, vamos. Quando estava chegando do outro lado, o seu escorpião foi descer e picou o sapo. Essa é da natureza do escorpião, picar. E essa é a natureza do falso, ele não vai mudar.
Ele é assim o tempo todo. Ele vai pedir perdão, ele vai se humilhar, mas agora, depois ele vai agir do mesmo jeito. E tem o sabido. Eu costumo brincar que o sabido é aquele que tem resposta para tudo. Eu acho que até foi ele que deu aula para Jesus até os 12 anos. Porque, rapaz, quando chega nessa época, aparecem as pessoas que tudo é fácil. Não, não é fácil. A gente precisa ter responsabilidade de dizer para as pessoas a verdade. Se quer transformar, tem que enfrentar o sistema. E para enfrentar o sistema, você tem que conhecer. E conhecer de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. De fora para dentro é fácil criticar. Você fez errado, o fulano fez, o Betano fez. Então, não tem que criticar o prefeito, não tem que criticar o secretariado, não tem que criticar ninguém. Você tem que apresentar as suas propostas para, quando você assumir, você executá-las. Porque se ficar só criticando, nós não vamos sair do mesmo, vai ficar a mesma coisa. Porque sai o Zé, entra o Mané, o Joaquim e o Francisco. São as mesmas pessoas. E hoje nós estamos num momento difícil, mas graças a Deus a gente vive num momento de democracia plena. Por isso a gente precisa de dar vivas à democracia. E eu aqui quero fazer uma homenagem à democracia e dar vivas ao seu João Gregório, dar vivas ao finado Derivan, dar vivas ao Cristóvão Masson, ao doutor Francisco, que também é o prefeito Zé Alpino. Pessoas que contribuíram, porque eles e tantas outras pessoas que vieram antes de nós, que com seu trabalho contribuíram para a gente chegar até aqui e ter a oportunidade de oferecer novos pensamentos, novas ideias de transformação para melhorar a nossa cidade. E é nisso que eu acredito. Então, você precisa de acreditar nas pessoas, valorizar aquele que ajudou, o pioneiro, aquele que enfrentou o problema da malária e colheu poaia no início, mas que ficou ali e hoje são poucos e precisa ser respeitado. Então, você tem que dar vivas à democracia e dizer, nós estamos num momento pleno. É dificuldade? Tem, mas nós precisamos de enfrentar com coerência, com sabedoria e com muita responsabilidade. Não adianta ficar falando que vai resolver o problema do dia para a noite, que não vai. Pedro Rosa, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. A gente vai ter outras oportunidades, Pedro Rosa, trazer mais algumas informações para a gente de Nova Olímpia. Mas eu ainda quero perguntar ao Pedro Rosa que Nova Olímpia, temos aí o final da gestão, que deve indicar um candidato, né, lá nas eleições para concorrer. E com a pré-candidatura do Pedro Rosa, teremos já 2 candidaturas. Teremos aí, no máximo, quantas candidaturas em Nova Olímpia para disputar essas eleições de 2024? Se brincar, tem mais candidato que eleitor. Brincadeira. É assim, hoje tem colocadas como pré-candidaturas, tem a candidatura do MDB, tem a candidatura do União Brasil e tem a candidatura do PP, que é a candidatura do indicado do prefeito. Então, essas pessoas têm legitimamente, é legítimo postular, e a nossa é evidente, né? Então, somos 4 postulantes. Eu não sei se lá no final chegará os 4 postulantes, tudo, se alguém vai sobreviver ou não. Mas eu acho que chega no final, e se chegar, é legítimo a disputa. Tá certo. É importante que tenha pluralidade de ideias. A palavra, pluralidade de ideias. Esse negócio de discutir o homem, não. Ataque, não. Nós discutir o homem, você vai discutir Pedro, Chico, Mané, José? Não. Nós precisamos de discutir ideia, tem que fugir das ocorrências. Por que é ocorrência? Qual é a diferença entre ideia e ocorrência? Ideia é você pensar o possível. A ocorrência é o que já realizou. E quem realizou? Fulano. É o homem, nós não precisamos discutir mais o homem. Nós precisamos de discutir ideia, precisamos discutir pensamento novo, posições novas e ser coerente. Lá em Nova Olímpia está até engraçado. Todo mundo já tem seu pré-candidato, já tem seu pré-vice, já tem tudo. Só eu que ainda não tenho. Eu já tenho, mas ainda não anunciei. Vou anunciar no momento oportuno. E é uma questão de marketing, né? Tem que falar de mim. Pedro Rosa, então tá articulando aí, deve vir aí. Nova Olímpia está com quantas cadeiras Nova Olímpia? É 11, 12 cadeiras? Não, Nova Olímpia é 9. 9 cadeiras Nova Olímpia. E aí eu quero fazer um comentário, de certa forma, não, até meio maldoso, sim. com a nossa região. Particularmente com Nova Olímpia e a nossa co-irmã Barra do Bugre. Certo. Se você olhar o nosso entorno, Tangará, Denise, Arinápolis, vamos pegar e Santo Afonso, que está fechando aqui. Tangará, Denise, Arinápolis e Santo Afonso. Fechou o ciclo Nova Olímpia no meio. Me incomoda muito. Nova Olímpia está numa logística plana, não tem serra para subir, não tem aldeia de índio para criar problema. Nós temos saída para os 4 cantos, para os 4 pontos cardeais, e Nova Olímpia é empacada. E isso eu relego ao que eu já disse de forma indireta. Se você pegar Tangará, quando Tangará mudou a gestão que vinha o tempo todo, com o prefeito Fábio, deu um salto. Denise saiu, entrou com o prefeito Marrom, deu um outro salto.
Arenápolis, primeiro com o prefeito Zé Mauro e agora com o prefeito Elton, deu um salto fantástico. Santo Afonso, sem dizer Marilândia, que também cresceu. Santo Afonso com o prefeito Fernando é uma referência em saúde. E aí, rapaz, Nova Olímpia e Barra do Bugre são as duas cidades atrasadas. Tá empacada no tempo aí. Porque fica nesse mesmo tipo de pensamento. Dos amigos, pelos amigos e para os amigos. Então, nós precisamos sair disso. Nova Olímpia, para Nova Olímpia, por Nova Olímpia e pelas pessoas que querem fazer Nova Olímpia crescer. Isso aí, importante isso aí. Pedro Rosa, nós vamos ter uma outra oportunidade para trazer mais alguns assuntos aqui no podcast A Tangará Que Eu Quero e a Nova Olímpia Que Eu Quero. Nova Olímpia é a nossa co-irmã, uma cidade importante, onde eu fui registrado lá em Nova Olímpia. E Nova Olímpia tem sido, assim, uma cidade importante, mas infelizmente precisa passar por uma transformação, né? Nós acreditamos que Nova Olímpia realmente precisa passar por uma transformação e esse ano vai ser a oportunidade para todas as cidades do estado de Mato Grosso e do Brasil principalmente, mas nossa região aqui é importante e Nova Olímpia vai estar no cenário e eu acredito que Nova Olímpia vai escolher aí a pessoa certa e Pedro Rosa vai ser um dos postulantes que vai estar com o seu nome à disposição pela terceira vez e nós acreditamos que a população de Nova Olímpia vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar um rumo, né? Nova Olímpia não cresceu, tem alguns problemas e agora, final do ano, em outubro, vai ter que ir para as urnas decidir o que vai acontecer com Nova Olímpia. E um dos postulantes que está lá com o nome à disposição vai ser Pedro Rosa e nós queremos desejar aí uma boa sorte nessa pré-campanha, né? Muito chão para andar, embora Nova Olímpia é uma cidade pequena, mas tem que gastar bastante saliva para convencer o sola de sapato, para convencer o povo, mostrar as ideias, e num futuro breve nós estaremos novamente aqui na Tangará Que Eu Quero para traçar algumas metas do que o postulante Pedro Rosa vai ter para oferecer para a cidade de Nova Olímpia. Quero passar para o Pedro Rosa para fazer as considerações finais aí que no nosso podcast A Tangará Que Eu Quero. Luiz, eu quero agradecer a oportunidade do podcast Tangará Que Eu Quero e a você em especial e todo o pessoal do estúdio. E dizer a vocês que nós estamos sempre à disposição, estamos dessa vez colocando mais uma vez o nosso nome agora como pré-candidato e com certeza no futuro, com a consolidação da candidatura pelo Partido Republicano, nós temos os partidos que estão consolidados já, temos 5 partidos, mas consolidado tem 3, 2 ainda depende de alguns ajustes da questão da Justiça Eleitoral e a gente não vai aqui disponibilizar nome disso, mas nós temos 3 partidos que já estão bem consolidados. O nosso nome será de pré-candidatura pelo Partido Republicano. O nosso pré-candidato a vice será pré-candidato pelo Partido PSB. E aí nós vamos construir candidatura de vereadores por esses 2 partidos e mais um. Porque não adianta também ter candidato demais, porque gera recurso e aí você não consegue ajustar as suas ideias com muita gente. Então, quanto menor a quantidade de gente, com maior qualidade, você alcança mais o objetivo, que é atingir a sabedoria da população. Encerrando, qual a Nova Olímpia Pedro Rosa quer para o futuro? Que Nova Olímpia melhore e que eu esteja junto para ajudar a melhorar. Maravilha. Olha, contamos com você que está chegando agora, inscreva no nosso canal, A Tangará Que Eu Quero. Bate-papo com Pedro Rosa, postulante aí, pré-candidato de Nova Olímpia, cidade vizinha. E deixe seu comentário, tá? E é isso aí, A Tangará Que Eu Quero e a Nova Olímpia Que Eu Quero. Um abraço a vocês. Tchau.